Então, tem todas as obras que nós lemos aí ao longo deste ano. A primeira foi Hamlet, já não dá mais, não vale mais, né? A segunda é Ilíada. Então, a Ilíada, em verso, nós nunca indicamos aqui livros que estão escritos em verso, nunca indicamos as versões em prosa. Então, você pode encontrar para a Eneida, para a Ilíada, para os Lusíadas, para a Odisseia, para a Divina Comédia, você pode encontrar aí versões em prosa. Nós nunca trabalhamos aqui com versão em prosa nenhuma, tá? Porque os livros que foram escritos em verso perdem imensamente com a versão em prosa, então nós simplesmente não indicamos. Para a Ilíada, por exemplo, nós temos aí quatro edições que recomendamos. A primeira é a edição do Manuel, a tradução do Manuel Odorico Mendes, que é um maranhense, que traduziu essa obra, a Ilíada, em 1874. Foi a primeira tradução para a língua portuguesa. E essa edição foi reeditada pela Edusque Ars Poética há alguns anos aí. Você encontra por aí essa edição do Manuel Odorico Mendes, que é uma edição de primeiríssima qualidade, uma tradução muito bem feita. Como é um pouco difícil, nós optamos pela segunda ali, que é essa que está aqui, que é uma tradução espetacular, extraordinária. Essa aqui que você encontra no comércio, a editora é de Ouro e o tradutor é o Carlos Alberto Nunes. Essa é uma tradução de 1962. É um livro muito, muito bem escrito, com exceção das cabeças de cantos. A ilha tem 24 cantos, e o tradutor das cabeças dos cantos, que é um trechinho pequenininho, é um mau tradutor. Nós tivemos que dar uma arrumada aqui para vocês. Não foi o Carlos Alberto Nunes que traduziu, foi outra pessoa qualquer. E, por último, para aqueles mais audaciosos, existe uma tradução aí da editora RX, feita pelo poeta Haroldo de Campos, que é a mais recente delas, e é uma tradução que o próprio Haroldo de Campos chama de tradução transcriativa. Por isso você entende que ele tomou todas as liberdades que achou que queria tomar para dar ao texto de Homero uma contemporaneidade. Eu diria para vocês que nós não escolhemos essa porque achamos que isso ali já é um pouco mais perigoso, já é uma coisa um pouco mais complicada. Então, me parece que tanto a do livro quanto a do Carlos Alberto são as melhores. Sugerimos essas duas aí. Quando tem um asterisco, é para indicar o livro que nós usamos aqui no curso, tá? Aí tem a Peste, que é daqui a 15 dias temos a Peste. Vocês só encontrarão no comércio a tradução da Valérie Rumjanek Chaves, da editora Record. É uma tradução razoável, embora eu vá usar aqui uma tradução antiga feita pelo Graciliano Ramos, grande escritor brasileiro, que não se encontra mais a não ser em sebos. Essa é a melhor tradução de todas. Acharem em sebos, melhor ainda. Essa do Graciliano Ramos foi editada 2 vezes, pela Ópera Mundi e pela José Olímpio. Tem as duas possibilidades. Depois da peça veio um processo de Franz Kafka e só tem 2 traduções aí que nós pudemos localizar. As duas são boas. Temos a do Modesto Caroni, que é um professor de São Paulo, que está aí traduzindo todos os livros do Kafka. E temos a de um professor gaúcho chamado Marcelo Baques, que tem a vantagem de ser em formato de bolso. Quando consta ali em formato de bolso, é um sinal de que é um livro barato. Tá? Esses livros de bolso custam aí 9, 10, 12 reais. Quando consta edição de luxo, você tem aí um livro que certamente custa mais de 100 reais. Então aí tem que ver qual é aquele que dá para comprar, né? Tá? Em todo caso, tanto um quanto o outro é recomendável. Tudo que está aqui a gente recomenda. Depois do processo tem o Fedro, do Platão, há uma edição antiga da editora Globo, com uma tradução do Jorge Palécat e com uma introdução de um francês chamado Paul Tannery, que é uma maravilha nesse mesmo volume. Tem também o Menon e o Manquete, são 2 outros diálogos. Só se encontra isso em seco, se vocês encontrarem técnica rápido, porque é muito bonito, é muito bom. E aí a editora Martin Claret, que é uma editora um pouco picareta, dizendo assim, para falar português correto, que costuma copiar as traduções alheias,
ela pegou essa tradução aqui e mudou uma meia dúzia de palavras e disse que é de um tal de um Alex Marim que não existe. Então, essa tradução que está aí no mercado da Martin Claret na verdade, é apenas uma cópia da edição da Editora Globo, e que é uma cópia, assim, muito cara de pau, assim. Então eles mudam de muito para bastante, muitos trabalhos, e vão assim, tá? Então, eu não consigo dizer para vocês, sinceramente, se eles fizeram essa adaptação bem feita do começo ao fim. Em todo caso, Pedro não vai ser fácil de conseguir comprar. Então eu diria que o Pedro que está aí na praça da Martin Claret é quase a única opção, a não ser que você tenha sorte no centro e você consiga a tradução original desse professor lá do Rio Grande do Sul. Há possibilidade de comprar livros portugueses, aí depende muito do processo aí de importação e tal. Em Portugal tem tudo. No livro A Ilha, do Aldous Huxley, que é o nosso livro número 6, há uma única tradução no Brasil, que é essa da Globo, feita pela Gisela Brigitte Lau, e com o prefácio do Olavo de Carvalho, prefácio excepcional. Antígona, Sófocles, temos aí 3 cônicos. Temos aí o Mário de Tadeu Mancuri, que é um desses professores velhinhos, assim, daqueles velhos eruditos, que é uma tradução extraordinária. Esse livro, essa peça está editada na trilogia tebana, tem mais 2 ali dessa, não deu um volume. Aí você tem a LPM, Romar de Bolso, Donald Schiller, perdão, e tem a famosa tradução do Milor Fernandes, Paz e Terra. O Milor Fernandes é um grande tradutor, o defeito do Milor Fernandes é que ele é um sujeito muito, um pouco liviano, então é aquele sujeito que não quer deixar de fazer uma piada. E às vezes, então, isso não é muito adequado para determinados livros. Mas, mesmo assim, ele faz traduções muito coloquiais, muito leves, vale a pena. Eu conheço bem essa, acho que essa tradução é boa. Aí você tem a Montanha Mágica, de que só há apenas uma tradução no mercado, que é a do Herbert Caro, da Nova Fronteira, que vem em duas versões, uma mais cara e uma mais barata, mas aqui não é de luxo, é uma assim por, sei lá, R$60, a outra por 35, que é a única que tem da Montanha Mágica. Nós temos depois a Metamorfose, de Franz Kafka, tem 3 traduções no mercado, da Nova Alexandria, está acompanhando as letras com Modesto Carone, e da LPM com Marcelo Barthes. O Franz Kafka é um autor tcheco que escreve em língua alemã. Ele não é exatamente alemão, ele também não é exatamente nada, porque a Tchecoslováquia, no momento em que ele nasceu, era uma entidade completamente assim, pessoal, né? Agora a língua de Franz Kafka é alemão. As Consolações da Filosofia do Poécio, que é um livro que é um ensaio, não é um romance, só tem uma única tradução da Martins Contes, que é boa, vale a pena apostar nela. No número 11 tem o Rei Lear, de William Shakespeare, que tem várias traduções, sendo que as mais fáceis de conseguir são da LPM, do Milor Fernandes, e da Bárbara Eliodora. Bárbara Eliodora é uma professora de São Paulo, que mora em São Paulo, que é a maior especialista de Shakespeare no Brasil. Ela é uma grande tradutora, né? E ela traduziu o Rei Lear. Ambos são muito baratos, tanto o Rei Lear da Bárbara não é tanto não, mas o outro é baratíssimo, dá para comprar com maior facilidade. Aí temos Os Demônios, de Dostoiévski, que às vezes é traduzido por os demônios por os processos, tá? Então, há um problema de tradução, ninguém sabe se é os processos ou se são os demônios. Os especialistas falam em Os Demônios, bom, tanto faz. Tá? E tem 2 edições aí na praça, uma da editora 34, que é do Paulo Bezerra, que declara que é o único que traduziu direto do russo. No Brasil, quem traduzia muito Dostoiévski era a Raquel de Queiroz, mas a Raquel de Queiroz, que é uma boa escritora, traduzia tudo do francês. Então é preciso lembrar que traduzir direto do russo é uma vantagem. Há uma tradução muito famosa da Natália Nunes e do Oscar Mendes, que são 2 tradutores modernos,
Oscar Mendes já é falecido, que só é disponível hoje na edição da Nova Aguilar, que é uma editora que só faz livros de luxo, que parece o Ipojuca Fontes, que é meu amigo e é um cineasta, Ipojuca Fontes, irmão do Paulo Fontes, especialista em Dostoiévski. Aliás, eu e ele vamos fazer em São Paulo um seminário só de Dostoiévski esse ano, e ele diz que essa do Lico é melhor, dos Carminhos é melhor do que a do Paulo Bezerra. Aí tem o livro de Jó, que é um capítulo da Bíblia, um livro da Bíblia, para não sermos desrespeitosos, e a Bíblia tem centenas de traduções. A tradução considerada melhor, a melhor tradução da Bíblia é a do padre Antônio Pereira de Figueiredo, que é aquela tradução que vem no livro, na Bíblia da Barça. Essa Bíblia da Barça custa R$30 nos sebos, por aí. Eu sugiro imensamente que alguém quer ter uma Bíblia em casa, que é um primor de fonte bibliográfica, compre essa, que está aí desvalorizada nos sebos aí. Esse aqui é o maior de todos os comentaristas de língua portuguesa da Bíblia, esse padre, extraordinário. Aí você tem o Prometeu Acorrentado com duas versões, uma da editora Jorge Zahar, Mário de Vilmancuri, que já apareceu aí, e que é uma tradução erudita, uma tradução como aquela que não se faz mais, o sujeito que passou a vida estudando essas coisas. E aí tem, na editora Perspectiva, há um livro chamado Três Tragédias Gregas, de que uma delas é o Prometeu Acorrentado, de Ésquilo, porque a outra Prometeu, outra história um pouco diferente de outro autor. O Castelo de Franz Kafka, Companhia das Letras, Modesto Caroni, aparentemente é a única tradução disponível hoje no mercado. Aí temos Fausto, o segundo Fausto, que é o Ur-Fausto. O Ur-Fausto é o primeiro Fausto que Goethe escreve no início da vida, e depois, no final da vida, escreve o segundo Fausto. É esse que nós vamos ler aqui. E esse segundo Fausto, né, tem uma única tradução aí no mercado, que é essa da editora Itatiaia, feita pela Geni Clabin Segal, que era a mulher do pintor Lazar Segal. O famoso pintor Lazar Segal, essa Geni era a mulher dele. E quando ele morreu, ela ficou cuidando mais da obra, e não abandonou um pouquinho, mas é uma tradutora muito talentosa. E essa tradução, até onde eu sei, é a única que tem aí para vender. A da editora Jackson, que é uma tradução prefaciada pelo Otto Moreira Carpo. Eu não acabo de dizer para vocês, não me canso de dizer que o Otto Moreira Carpo é o maior intelectual que já apareceu, já existiu no Brasil em todos os tempos, não vejo ninguém com a mesma dimensão dele. Essa edição é uma edição maravilhosa, mas só tem sebos. Aí temos a Odisseia, que é mais ou menos a continuação de hoje. A Odisseia lida com os 10 anos seguintes da saga que nós vamos começar a ler hoje, e que também tem a tradução do Manuel Dorico e tem a tradução do Carlos Alberto Nunes, que é aquela que nós vamos usar aqui, até para termos simetria com o dia de hoje. E temos depois o Misantropo, a Tempestade, de William Shakespeare. Novamente temos a Bárbara Eleodora, e na LTM nós temos uma tradução da Beatriz Viegas Faria, que é muito boa e que vamos usar aqui. O Misantropo do Mulher, a única tradução disponível é pela Martins Pontes, pela Geni Clabin Segal, que essa obra aqui no Brasil estava junto com o Tatu, outra comédia do Mulher, que tem 30 comédias. E por último, o último livro do ano, Dom Quixote de la Mancha, Miguel Cervantes. Esse tem uma quantidade enorme de opções. Tem a editora 34, que fez uma edição bilíngue, tem alguma graça em ser bilíngue. A Planeta fez uma edição muito chique, e a maioria deles são muito caros, porque são livros grandes, cheios de ilustrações, capa dura. E a Planeta fez essa tradução com a ilustração de Salvador Dalí. A Nova Aguilar tem a tradução mais antiga de todas, que é dos Viscondes de Castilho e León, são portugueses ou espanhóis, mas a gente do século passado, do século XIX, é a mais antiga. É engraçado que não houve rapidamente traduções do Dom Quixote para o português, porque a elite dos portugueses que liam os livros lia em espanhol. Então, as traduções do Dom Quixote para o português são recentes, de certo modo.
Aí tem a da Itatiaia, que é uma edição de luxo recém-feita. O Ciclo do Livro, que é uma edição antiga, é que eu vou usar, aliás, aqui. Também a tradução dos Viscondes. E tem um belíssimo prefácio do Otto Maria Carpo. Achem cedo. José Olímpio tem uma edição famosíssima, que é comentada por Luiz da Câmara Cascudo e Brito Broca, dois grandes intelectuais brasileiros. E só se acha em termo também. A Record acaba de fazer uma edição da obra, e é a primeira vez que o Instituto Cervantes, que é uma espécie de Instituto Goethe da Espanha, avaliza como sendo digna de consideração. E para quem quiser fazer assim uma extravagância, tem aí a venda nas livrarias, baratíssima, assim, é dado de presente quase, custa lá R$30, 20 e poucos reais, uma edição muito bem feita dessa editora espanhola, Alfaguara, em espanhol, que está sendo vendida aqui, porque acho que essa editora andou comprando uma editora brasileira, e para fazer assim uma brinde de entrada, vende um livro muito barato. Quem quiser comprar em espanhol, tem sobretudo 3 boas introduções, sobretudo do Mário Vara da Diosa. Então, isso que nós estamos aqui apresentando a vocês é uma contribuição para vocês poderem, quando forem comprar, se forem comprar, não comprarem qualquer livro, certo? Porque há um problema completo, né? Qual é o livro que a gente lê, né? É isso? Essa lista não é exaustiva, podem existir livros aí que são tão bons quanto, mas que nós não sabemos. Então, se você quiser alguma orientação, pode comentar por aqui, embora, né, não seja, pode ser possível que haja alguma outra solução. Muito bem, feito isso, vamos começar o nosso